Olá, sejam todas e todos bem-vindos à nossa aula de aquisição da linguagem escrita. Bem, antes de começarmos, já vou propor que nós possamos refletir sobre duas questões. Então, eu peço que quem está aí em casa ou está num lugar que tenha à mão uma caneta, um lápis, papel, possa pegá-los agora, né? Para que vocês possam registrar duas questões, certo? São duas questões simples, né? Então, vocês vão fazer um registro, vão copiar e responder. Uma resposta simples e direta, ok? Então, vamos às questões. Então, respondam essas duas questões. Primeiro, é importante que copiem, tá? Quem conseguir fazer aquela letra bonita, caprichada, certo? Façam de conta que nós estamos num encontro síncrono e que eu vou pedir que vocês abram as câmeras e mostrem a letra, certo? E não vamos demorar muito, porque nós temos questões, né? Muitas questões a dar conta nessa aula, né? Para dar conta. Então, se nós demorarmos muito nesse momento, nós vamos ter uma aula muito longa, né? E aí se torna cansativo. Já responderam? Espero que sim. Bem, brincadeiras à parte, né? Seria difícil vocês conseguirem copiar, né, esse código da forma que está aí, né? Com destreza, né? Fazer essa transposição da tela para o caderno, da tela para a folha, né? E se não tivesse em folha, um computador ou um celular mesmo, seria impossível copiar, né? Essa situação é bastante artificial, né? De copiar algo que a gente não entende, a gente não sabe o que é. São signos ali que não fazem sentido, não tem sentido nem significado, né? Mas isso é muito comum nas salas de aulas, ainda hoje, né? Era muito comum, por exemplo, lá na época que vocês foram alfabetizados, né? Provavelmente, não todos, claro, entendo bem, mas a professora colocava coisas no quadro, pedia que vocês copiassem, fizessem letras bonitas, e às vezes era difícil adequar a letra às linhas do caderno, né? Tamanho, a professora mandava apagar, fazer de novo. Às vezes não sabia onde começava a palavra ou terminava a palavra, e a criança, às vezes, escreve tudo emendado, tudo junto. Aí vai lá a professora, pede para apagar de novo, copiar com mais cuidado, aquela cópia, né? Sem sentido. Que seria o que vocês fariam nesse momento, uma cópia sem sentido, né? Porque vocês não têm ideia do que está escrito aí de fato. Essa é uma antiga escrita fenícia, né? Eu tirei do livro do Cagliari, A Aquisição da Escrita, né? Então, eu montei, né, na verdade, duas questões. Se nós estivéssemos uma sala de aula síncrona, né, logo a gente poderia ter aí uma colaboração entre pares, como chama Vygotsky, né? E aí vocês diriam, se está escrito responda lá no enunciado, devem ser duas questões. Se são duas questões, vocês procurariam, então, indícios de como, né, solucionar o que está escrito aí. Provavelmente procurariam uma relação com a base alfabética. Então, se lá em cima está responda, né, vocês sabem, né, que tem palavras que terminam com a mesma letra. Então, vamos começar a procurar, né, o que é a letra inicial é R, a letra final é o A, está escrito responda, como é que eu posso solucionar o que está escrito ali. Quem tivesse numa sala de aula presencial ou síncrona, certamente um ajudaria o outro, como eu falei, né, uma colaboração entre pares, como lembra Vygotsky, né, e vocês chegariam à conclusão que está escrito como foi sua alfabetização, no 1, e no 2, como era a sala de aula, né? Então, se a gente se reportar lá à época de nossa alfabetização, muitos de vocês passaram não só por essa questão da cópia e da repetição sem sentido, sem saber o que estavam copiando, letras isoladas, enfim,
como também vivenciaram métodos de alfabetização. Então, antes da década de 70, 80 aqui no Brasil, né, que quando chegou a pesquisa que a gente vai falar hoje, da psicogênese da língua escrita, a preocupação do professor era que método eu vou seguir para alfabetizar. Então, nós tínhamos defensores do método sintático, né? Então, aquele que parte das unidades mínimas, né? Primeiro as letras, depois as sílabas, depois as palavras, depois as frases, né? Ou analítico, aquele que parte da palavra para depois decompô-la até a sua unidade mínima, né? Que é o fonema. Tá? Então, existia uma briga, né? Entre qual método era melhor. Mas nenhum dos métodos oferecia algo com sentido e significado, né? Era simplesmente uma questão de estímulo e resposta. Lá no método sintético, eu ensinava para a criança do lobo, né? O L do lobo, né? E repetia, escrevia, copiava, né? Fazia exercícios, até que a criança dominasse todo o alfabeto. Começava sempre no A e ia terminar lá no Y. E se a criança chegava na escola com um conhecimento maior, já tinha uma realidade, como a gente falou no último vídeo, né? De viver muitos eventos de letramento, de participar de uma cultura letrada, se ela estava mais avançada do que isso, do que simplesmente saber as letras, né, ela tinha que esperar até chegar ao Z para poder escrever uma palavra. E muitas crianças estavam muito aquém disso, que não viviam num ambiente letrado, que não tinham contato com livros, com histórias, com músicas, com um pai ou mãe, ou responsável, né, que fosse o mediador, que perguntasse como foi a escola, o que escreveu, que letra conheceu, enfim, fizesse essa mediação, provavelmente a criança repetiria de ano, né, se ela chegasse para uma fase muito inicial, ou se evadiria, tá? Então, na época lá de 60, 70, 80, o índice de evasão e de repetência era muito grande, exatamente por esses métodos de alfabetização. Mas era o que se conhecia, né? E era necessário, de alguma forma, organizar uma didática, uma forma de ensinar. Então, o professor tinha aquele caminho, né, seguro, que era o método. Eu faço assim primeiro, depois assim, depois assim. E quem acompanhar, ok, é um bom aluno. Quem não acompanhar, não conseguir fazer isso, que eu estou desafiando agora, é um aluno com deficiência, ou aluno que tem algum problema em casa, que os pais não estão atentos. Então, sempre a culpa era da criança e da sua família, não da escola, né? Porque o professor tinha aquele lugar, né, de detentor do saber. Tá certo que a gente está agora num outro extremo, né? Infelizmente, que o professor é desprestigiado. Naquela época ele tinha muito prestígio, mas também exercia uma educação bastante behaviorista, bastante inatista, muitas vezes. Ou ele achava que a criança tinha o dom para aprender, ela vinha, né, com essa base pronta, ou era questão de estímulo-resposta. No caso da língua, né, um estímulo sonoro e uma resposta, tá? Na aquisição da língua. Então, se tinha toda essa discussão de qual o método, qual o caminho seguir, mas não se pensava do sujeito da aprendizagem. O sujeito que se depara com esse monte de signos soltos, ele fica se perguntando, mas onde começa, onde termina? De que lado a gente deve ler? É da direita para a esquerda? É da esquerda para a direita? É de cima para baixo? Como é que se lê isso? Como é que se escreve? Por que se escreve? Então, o sujeito, a criança, ela é um sujeito pensante ativo. A escola que fazia com que ela não pensasse, que ela apenas repetisse, então aquelas classes enfileiradas, uma atrás do outro, um silêncio, né? Silêncio absoluto, porque se acreditava que para se alfabetizar era necessário de silêncio, uma turma silenciosa, uma turma aplicada, né? E hoje se sabe que para uma criança se alfabetizar, ela precisa falar.
ela precisa interagir com a língua, que é o objeto de conhecimento, e com os seus pares, outras crianças e com o professor. Então, precisa haver essa interação, tá? Hoje em dia, ainda tem muitos professores que seguem os métodos, a maioria, infelizmente, embora a gente saiba, né, que esses métodos seguidos de forma tão rígida, né, fazem com que muitos alunos sejam excluídos da possibilidade de aprender, né? Então, hoje, a gente defende a necessidade de um bom planejamento, de metodologias. Eu vou usar metodologias diversas para que a criança aprenda a ler e escrever. Então, eu vou fazer um planejamento. Pode ser lá um projeto de trabalho, né, uma sequência didática, uma unidade temática, né, um tema gerador, enfim. Eu posso organizar esse planejamento de várias maneiras, né? E dentro deste planejamento, eu vou trabalhar com texto, com palavras, com música relacionadas às temáticas que eu vou trabalhando ali, né? E a criança vai aprendendo e vai avançando. Então, hoje em dia, a gente tem esta visão, que não era comum naquela época. E é nessa época, deixa eu ir aqui para o meu slide, é nessa época, né, que se começa, né, o trabalho sobre a psicogênese da língua escrita. Né? Lá pela década de 70 se começa essa pesquisa, ela vai chegar aqui na década de 80, né, que é exatamente sobre essa gênese. Como é que começa, né, essa inquietação na criança, como é que ela constrói a leitura e a escrita. Então, passa a ser não mais uma questão de memorização, de método, mas sim uma questão de processo, tá? Então, Emília Ferreiro e Ana Teberoski vão dizer o seguinte: ler não é decifrar e escrever não é copiar. Então, se vocês tivessem escrito, conseguido escrever essas letras, isso não significaria automaticamente que vocês estavam lendo fluentemente as questões e respondendo na mesma linguagem fluentemente as questões. Tá? Então, esse é o primeiro pressuposto básico de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Elas são pesquisadoras, né? Então, as pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita, realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberoski, no fim dos anos 70, como eu falei, publicadas no Brasil em 84, mostraram que as crianças constroem diferentes ideias sobre a escrita, resolvem problemas e elaboram conceituações, tá? Então, a psicogênese da língua escrita não é um método. As pesquisadoras, tanto Ana Teberoski, que estão ali na foto, e Emília Ferreiro, elas não se preocuparam como é que o professor ia fazer isso em sala de aula, que caminho que ele ia percorrer, né, no seu planejamento. Elas se preocuparam em mostrar como é que a criança pensa sobre a escrita. Emília Ferreiro, né, foi aluna de Piaget. Então, ela tem toda uma vertente piagetiana. A pesquisa de Emília Ferreiro e Ana Teberoski foi toda feita com entrevistas clínicas com crianças, né? Então, através dessas entrevistas, que eu não vou detalhar aqui, porque seria muito longa a explanação, através dessas entrevistas, elas chegaram a alguns níveis que as crianças passam na construção da leitura e da escrita. Assim como Piaget chegou ao estágio, elas chegaram a níveis. Níveis que crianças lá da América Latina, da Argentina passavam, e crianças do Peru também, do Brasil também. Então, em vários países foram feitas essas pesquisas, e ainda são feitas pesquisas nesse sentido da construção da lectoescrita. Tá? Aqui o livro, onde elas vão detalhar essa pesquisa, né, chamado Psicogênese da Língua Escrita. Essa aqui é uma versão mais recente, mas a capa já foi modificada várias vezes. Elas vão dizer que
a aprendizagem da leitura entendida como questionamento a respeito da natureza, função e valor deste objeto cultural. Então, o que é a escrita, né? Qual é a função da escrita? Né? Que valor ela tem? Inicia-se muito antes do que a escola o imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. Que além dos métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe um sujeito que busca a aquisição de conhecimento, se propõe problemas e trata de solucioná-los seguindo a sua própria metodologia. Tá? Então, existe a criança que pensa sobre aquilo que está ali. Ela te faz perguntas. E muitas vezes, eu, quando me alfabetizei, eu perguntava muito para a professora. Porque eu cheguei na escola, né, já lendo e escrevendo, ainda não de forma ortográfica, obviamente, daquela forma, ainda chegando na base alfabética, ainda sem saber usar RR, SS, todas as regras, né? E eu fazia perguntas, né, que a professora sempre dizia que eu ia saber lá na segunda série, né? Então, eu teria que esperar toda a primeira série, chegar até o Z, para depois saber, porque eu já queria saber como é que escrevia texto, como é que escrevia poesia, eu já estava escrevendo. Né? Então, Emília Ferreira e Ana Teberossi vão falar em níveis, né? O primeiro nível seria a hipótese pré-silábica. O que é isso? Pré, antes da sílaba, né? Então, a criança não relaciona a escrita, né, à fala, né? Então, ela como ela não faz essas relações, ela ainda está pensando. Como se escreve? Muitas vezes a gente pede para a criança escrever casa, por exemplo, e ela vai lá e desenha casa, né? E põe algumas garatujas. Então, esse já seria o primeiro nível, a hipótese pré-silábica. Nós vemos crianças pequenas fazendo isso. A mãe pede, desenha, escreve o nome do papai, ela vai lá e desenha o pai dela. Escreve o nome da mamãe, ela vai lá e desenha a mãe, né? Põe algumas garatujas juntos, lê um pouco no desenho, um pouquinho na escrita, tá? Então, nesse nível também, quando a criança vai avançando, é normal usar o nome letras do próprio nome, né? Ou do nome da mãe, ou do nome do pai, mas sem se preocupar em quantas letras, nem quais letras. Ela vai colocando letras porque ela ali acha que está escrevendo. Quando ela avança um pouquinho mais, ela começa a se preocupar com uma letra inicial, né? Então, bolo, tem o B. Mas ela coloca várias outras letras, quaisquer letras, né? Então, ela ainda não se dá conta, né, de que escrever e desenhar são coisas diferentes. Tá? Ela vai ter uma coisa que a gente chama de realismo nominal. Por exemplo, a gente pede para escrever sol, e ela põe um monte de letra. Ou céu, um monte de letra. Por quê? Porque coisas grandes devem ser escritas com muitas letras, né? Porque ela relaciona o tamanho do objeto, o tamanho da coisa que está sendo representada pela escrita, com a quantidade de letras ao escrever, tá? Ao mesmo tempo, se ela pega a palavra formiguinha, ela vai botar uma letra, duas letras no máximo, porque ela acha que formiguinha é muito pequena, então a formiguinha é pequena, tem que ter poucas letras. A gente sabe que é o contrário, tá? Mas é essa fase inicial. Então, aqui, algumas possibilidades do nível pré-silábico. E a gente vai ver uma coisa muito interessante. Às vezes, as crianças, no nível pré-silábico, elas usam letras, né, muito parecidas com os alfabetos antigos. Né? Até naquela brincadeira inicial que a gente viu ali, né? Ali naquele responda, né? Aquele ganchinho ali, eu já vi muitos alunos reproduzirem esses ganchinhos, né? Essas letras antigas na sua escrita pré-silábica.
E aí, o Vygotsky vai dizer uma coisa interessante, que na sua ontogênese, ou seja, na sua escrita pessoal, no seu processo de leitura e escrita pessoal, né, individual da criança, a criança repete a filogênese da espécie. Ou seja, de uma certa maneira, ela vai reproduzindo esse caminho que a gente passou na humanidade. Tanto que a humanidade começa, né, com os desenhos, né? A escrita era desenhada, né? Então, a criança também passa por essas fases. Isso é a hipótese de Vygotsky. Bom, aí ela vai para o intermediário 1, que é entre esse nível pré-silábico e o próximo, que é o silábico, né? Então, ela já vai começando a pensar de que eu não posso escrever a mesma palavra com as mesmas letras. Então, eu preciso colocar letras diferentes, que a gente chama de invariabilidade interfigural, tá? Então, elas vão colocando letras diferentes para coisas diferentes, às vezes se dando conta de que uma palavra começa que nem a outra, às vezes não, tá? Então, mas ela já tem um avanço significativo em relação ao nível pré-silábico, né? Que é, né, no intermediário 1, ela já se dá conta que para escrever a gente não usa o desenho, a gente usa letras, tá? Depois a criança avança para o nível 3, que é a hipótese silábica. Então, ela já supõe que a escrita representa a fala. Ela vai tentar fonetizar a escrita, né? Então, por exemplo, ela vai lá escrever formiguinha, formiguinha. Ela vai pensar que tem 4 letras, tá? Casa, 2 letras. E aí, quando ela pensa que casa tem 2 letras, ela entra num conflito, porque a criança, ao mesmo tempo que está silábica, ela acredita que não pode se escrever uma palavra com 2 letras iguais. Então, casar. Se ela está silábica com valor sonoro nas vogais, são 2 As. E ela entra em conflito, como mesmo se escreve. Então, a questão da construção da leitura e da escrita é bem o que Piaget coloca. Então, tem uma assimilação, né? Eu assimilei que pode ser desse jeito. Aí aparece uma questão nova, bom, casa, 2A. Eu tenho que fazer uma acomodação para fazer uma equilibração. E assim eu vou, né, para avançar nos próprios níveis. Como é que eu ajudo a criança a avançar? Tá? Fazendo desafios para as crianças pensar. Então, eu sei que a criança está silábica, né? Então, ela vai escrever uma emissão sonora para cada letra. Pato. Então, ela vai escrever o P e o T, por exemplo, né? Pato. Eu vou dizer para ela, que legal, isso mesmo, já tem o P e já tem o O. Mas o que falta? Que outras letras para fazer o pá? Aí eu vou entrar no que os métodos apresentaram, mas essa criança já está pensando nesse nível. Se eu faço a mesma coisa quando ela está nesse nível, para ela não tem sentido nenhum, porque ela não se deu conta que a escrita representa a fala, né? Então, nesse nível, eu tenho que fazer que intervenções? Procurar que ela tenha um repertório mínimo de palavras, ok. Então, vai ter um repertório, mas não se trata apenas de repetição. Se trata de pensar sobre esse repertório, como começa uma palavra, como termina uma palavra. Então, eu vou fazer lá atividades com as crianças com crachá e vou dizer a Silvana, começa que nem a Silvia, é o S é assim. Como é que a gente faz o S? Silvana, termina que nem a Ana, né? Então, eu vou fazendo intervenções para que a criança pense com que letra começa, com que letra termina. Por exemplo, Lua, né? Luciana, começa com L e com U. Então, vamos ver, que nem Lua. Né? Então, eu vou fazendo relações, eu vou ter todo o alfabeto e eu vou trabalhar isso ao mesmo tempo.
Eu sei que para quem foi alfabetizado num método, pode achar que isso fica confuso para a criança, mas não fica. Né? Eu trabalho há muitos anos, né? Trabalhei muitos anos como professora alfabetizadora, né? No ensino básico, e já trabalho há muitos anos na universidade. Então, eu acompanhei muitas crianças que passaram por esse processo. Só que quando a gente sabe que elas estão passando, a gente vai organizar o planejamento para que elas avancem, tá? Aqui o objetivo não é que vocês dominem os níveis, então eu só estou apresentando, só mostrando, né, os níveis que foram pensados lá por Ferreira e Teberoski a partir de uma pesquisa de dados concretos, reais. Aí nessa hipótese silábica, então ela vai pensar brigadeiro, uma letra para cada emissão sonora, né? Mas ela vai viver conflitos nessa fase. Então, como é que é justa a escrita fala? Está faltando letras, né? Qual é a quantidade mínima de letras necessárias para se escrever, né? Então, ela vai ter vários, né, desequilíbrios ali, até entrar no novo equilíbrio, né? Para fazer todo esse processo novamente, a gente vai ajudar a criança a fazer esse processo com várias brincadeiras, né? Com palavras para completar com as vogais, com as consoantes, enfim, várias maneiras a gente vai ajudar que ela avance nesse processo. Até que ela chega à hipótese silábica alfabética ou intermediário 2, onde ela vai oscilar, ela vai acrescentar letras. Na verdade, antigamente, os professores pensavam que ela comia letras, né? Porque quando ela vai escrever casa, por exemplo, ela vai escrever o C e o A, depois mais um A. Então, ela conseguiu, ora tá na escrita alfabética, ora na silábica, tá? Então, a gente também vai fazer uma série de atividades que vão fazer ela avançar. Então, ela vai ter atividades de montar sílabas. Aquilo que se começava lá no método, não. Ela estaria pronta, digamos assim, né? Se a gente pensar na visão piagetiana, já estaria com maturidade, com estruturas, com construto mental para avançar quando eu chegasse nesse nível silábico alfabético, tá? Então, na escrita silábico alfabético, né, se inicia a superação da hipótese silábica, compreende que a escrita representa o som da fala, passa a fazer uma leitura termo a termo e não global, né? Lá no início, no pré-silábico, ela faz uma leitura global, né? Aqui ela já vai procurar fazer a leitura C-A-K, S-A-Z-A, casa, né? Então, ela já vai começar a fazer essa junção, que a gente via que os professores lá conseguiam método, tentavam começar por aí, mas a criança ainda não estava nesse momento, né? Consegue combinar vogais e consoantes numa mesma palavra, numa tentativa de combinar sons sem tornar ainda sua escrita socializável, ou seja, se alguém fosse ler, ainda talvez que não fosse um alfabetizador, porque o alfabetizador consegue ler com certeza, né? Por exemplo, cavalo para cavalo, C-A-V-L para cavalo. Né? Então, estão faltando letras ainda, mas ela já acrescentou em relação ao nível silábico, que era só uma emissão sonora para cada letra. Por isso que a gente faz bastante brincadeiras. Vamos bater palmas para contar quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra. Cavalo, 3 vezes, né? Então, lá no nível silábico, a gente faz isso bastante. E depois, no nível silábico alfabético, a gente vai começar a pensar que letra tem a mais para fazer esse som, tá? Então, esses seriam os níveis da psicogênese. E agora eu vou tentar mostrar para vocês isso, né, numa escrita de uma criança, né, ao longo de 5 meses, bem, onde ela começa pré-silábica e termina alfabética. Isso não quer dizer ortográfica, ela termina alfabética. Então, eu vou mostrar essa escrita tanto na palavra quanto no texto.
Essa escrita que eu vou mostrar para vocês é de um aluno meu, tá? É o Roberto. E ele escreve estas palavras, esses textos, ao longo do ano, tá? E com propostas específicas que eu vou mostrar para vocês na questão do texto. Deixa eu compartilhar aqui para vocês poderem ver. Ele tem 7 anos, tá? E era meu aluno numa escola estadual, certo? Hoje em dia, o Roberto já é um adulto, ele já fez faculdade, isso já faz algum tempo, tá? Eu nem sempre trabalhei nessa perspectiva, porque não tinha conhecimento da pesquisa de Ana Teberoski e Emília Ferreira. Eu fui ter esse conhecimento, tá? No final da década de 80, início da década de 90. Antes eu também seguia métodos de alfabetização. Então, aqui o Roberto, 7 anos, ele vai escrever tinha. Aí vocês veem que ele usa ali letras do nome deles e alguns símbolos que não são letras, como aquele código que a gente viu. Eis e ladrão e is e eu. Então, a questão da variabilidade interfigural que eu falei, né? Palavras diferentes, tem que ter letras diferentes em ordem diferente, tá? Aqui ele já está no nível silábico, salgadinho, fantasma, cidade. E aí eu perguntei para ele, até sublinhei ali, ó, o B e o D. Então, Roberto, cidade é com D? Ele não, professora, é D, cidade. Mas não podia ter 2 D juntos. Então, tem aquele conflito, né, de que letras repetidas não podem ser usadas na palavra. Ali em cima, então, buraco, né, numa escrita bem silábica alfabética, condensado, bruxo. E abaixo, né, uma escrita alfabética. Alfabética não quer dizer ortográfica, né? Chegar à base alfabética é entender o que a escrita representa. Depois tem todo um trabalho de construção da ortografia. Então, voltou, fazenda, encontrou, passado, escola. Escola está toda escrita corretamente, porque a gente escrevia todos os dias. A gente tinha a data, colocava o nome da escola, né? Então, por isso, ele já sabia escrever. Apareceu e dinossauro. Bom, este é o primeiro texto do Roberto. Tá? Primeiro texto feito lá em março. Eu estava trabalhando uma sequência didática, tá? Sobre a questão dos medos. Então, a gente trabalhou com vários livros de literatura infantil de uma coleção, que era a coleção Quem Tem Medo. Então, tinha quem tem medo de monstro, quem tem medo de bruxa, quem tem medo de extraterrestre, tá? Então, eu fui trabalhando essa coleção e fui trabalhando com os medos deles. Porque eu tinha uma menina que estava naquele período que a gente chama de adaptação, né? A gente faz lá, a gente conhece a turma, né? Faz toda aquela questão de eles se acostumarem a estar na escola, né? Então, naquela época não era obrigatória a educação infantil, então muitas crianças entravam direto para a primeira série, com 7 anos naquela época. Então, essa menina, ela entrou direto para a primeira série, ela não tinha feito pré, e ela tinha muito medo de ficar na sala. Ela chorava bastante, né? Eu tive que fazer toda uma adaptação da mãe ficar um pouco na sala em alguns momentos, porque ela realmente tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a fazer essa proposta do trabalho com os medos, para que essa criança se ambientasse também para trabalhar a questão de letramento, enfim, letramento literário, né, os contos de fadas, também trabalhei os contos de fada, questão da bruxa, dos medos que a gente tem das bruxas, do bicho-papão, os medos que eles foram me dizendo, medo do escuro. E a proposta dessa história era imaginar como seria se monstros invadissem a escola, tá? E aí, o Roberto escreveu, vocês percebem que ele desenha e escreve, né? Ele vai usar letras que são do nome dele e do nome da mãe, que era Priscila, tá? Então, ele vai usar
as letras e também W do William, né, que é o colega que ele gostava muito. Então, ele vai usando letras do repertório de palavras que ele conhece. Só que quando ele me conta o que está escrito, ele vai dizer o seguinte: os monstros invadiram a cidade. O espinhudo estava perseguindo o menino. Depois o menino fugiu e se escondeu na moita. O menino não sabia como acordar os fantasmas. Ele foi para casa e a mãe estava sendo perseguida por um monte de monstros. Para acabar com os fantasmas e monstros, tinha que ter a luz do dia. Ele tentou manter os fantasmas ocupados até o amanhecer. Foi quando ele encontrou uma cobra voadora. Estava quase vindo o sol e ele fugindo da cobra. Quando o sol chegou, os fantasmas nunca mais foram encontrados, enfim. Então, eu sempre escrevia, quando as crianças estavam nesse nível, que é o pré-silábico, alguém tem que escrever por elas, tem que ser o escriba. Senão, depois elas esquecem o que disseram, porque elas ainda não sabem, né? Ele me apontava, ora, o monstro ali, a cobra voadora, ele lia na palavra e no texto ao mesmo tempo, tá? Aí vocês podem dizer, essa criança era super criativa. Não, ele era realmente super criativo. Mas tem todo um trabalho aqui, que é com literatura, né? Eu trabalhava também com jornal, com leitura de jornal, né? Tem toda uma questão do letramento sendo trabalhado que vai ajudar nessa construção de texto. Uma outra coisa importante que hoje a base diz, né, que o texto deve ser o centro de todo o trabalho, né? Então, desde essa época, eu tinha isso em mente, que o texto era o centro do trabalho. E as crianças iam avançando nos níveis conforme a gente ia trabalhando com textos diversos, de diversos gêneros, né? Se a gente não trabalha texto, o que acontece? A criança pode avançar na palavra, na escrita de palavras, digamos que está lá, silábica alfabética na palavra, mas vai escrever um texto pré-silábico. Por quê? Porque ela não tem esse trabalho. Então, primeiro, a silhueta do texto é diferente. Segundo, são unidades linguísticas diferentes, texto e palavra, e são, digamos assim, produzidas em partes diferentes do cérebro. O que eu uso para escrever um texto não é a mesma coisa que eu uso para escrever uma palavra. Então, eu preciso trabalhar desde o início com textos. Bom, e como é que as pessoas reagiam a isso naquela época? Os pais, no início, ficavam desesperados. Porque eles diziam, meu filho vai escrever errado. Já pensou se ele aprende errado, ele vai escrever errado. Então, eu tinha que fazer toda uma conversa, falar sobre a pesquisa, falar que ele não ia aprender errado. É a mesma coisa que a aquisição da linguagem. Quando a criança fala mamá, mamá, a gente não vai dizer tá errado, é mamãe. Não, a gente vai dizer isto, mamãe, isso aí. A mesma coisa no texto e na palavra. Eu vou fazendo intervenção, vai dizendo, olha que legal, né? E ela vai avançando, eu vou fazendo as intervenções para que ela vá pensando sobre leitura e sobre escrita. Este, então, é o terceiro texto que o Roberto faz, né? Quando a gente está trabalhando receitas. A gente estava no Dia das Mães, né? E nós fizemos toda uma sequência didática de receitas. A gente coletou receitas que os pais, as mães, os responsáveis faziam em casa, que fossem de baixo custo, porque a gente queria fazer essa receita na escola. E aí a gente escolheu uma receita, foi no refeitório, fez a receita, viu os ingredientes, colocou no papel pardo, fez leitura, fizemos todo um trabalho com receitas. Vimos livros de literatura infantil que falavam em receitas, tipo o sanduíche da maricota, fizemos vários trabalhos com as palavras do texto, fizemos o sanduíche da maricota, né? Vocês podem conhecer esse livrinho, Sanduíche da Maricota, para ver, tá? E trabalhamos bastante com receitas. Depois que nós trabalhamos com as receitas reais, né, nós começamos a trabalhar com as imaginárias. Como é que seria uma receita de bruxa, de uma escola melhor, de um mundo melhor, até que nós chegamos nas receitas livres. E essa é uma receita livre do Roberto. Então, ele botou 8 maçãs, 2 latas de leite condensado, 10 de mumu, 29 bananas,
porque ele adorava banana, ele disse que era a fruta que ele mais gostava, e vai chover todo dia leite condensado. Então, essa é uma receita de fada, e ele fez lá o desenho do leite condensado chovendo, mas o desenho é só para contextualizar, vocês percebem aí que ele está usando bastante a escrita, os números, e que aqui ele já está numa hipótese silábica alfabética. Ele não chegou a passar pela hipótese silábica no texto, ele já foi direto para a silábica alfabética. Já na palavra, ele passou pela hipótese silábica. Tá? E aí passou bem mais tempo, teve vários textos produzidos, aqui eu peguei só alguns para mostrar, né? E nós entramos num projeto, aí um projeto de trabalho, mas não mais uma sequência. Porque uma aluna, quando a gente estava trabalhando lá sobre receitas, disse assim, professora, eu queria uma receita para fazer viver um dinossauro. E aí, naquela época, muitos levavam aqueles dinossauros para a escola para brincar, e tinham, colecionavam aquelas figurinhas de dinossauro, era muito comum naquela época. E aí eles enlouqueceram. Professora, dinossauro viveu ou não viveu? Eles matavam os homens? Como é que eles nasciam? Quem era o mais forte? Quem era o maior? Eram muitas perguntas. Então, o que eu fiz? Eu fui registrando essas perguntas no quadro e nós começamos todo um projeto, onde a gente procurou responder essas perguntas, fazendo pesquisa em livros, vendo filmes, falando com paleontólogo. Naquela época, nós não tínhamos essa facilidade que nós temos hoje aqui, né, nesse meio virtual. A gente pode fazer uma pesquisa no Google e ver lá o dinossauro em 3D, girar o dinossauro e visitar o museu, ver os dinossauros, né, aqui, por esse espaço mesmo, ou fazer uma visita física mesmo, né? Por exemplo, lá em Porto Alegre tem o Museu das Ciências da PUC, que tem os dinossauros, né? Em outras cidades, Santa Maria também tem bastante acervo de dinossauros. Então, dependendo de onde a gente está, a gente tem esse material, tem na biblioteca da escola bastante livro. Naquela época, era bem difícil de conseguir o material, mas a gente fez todo um estudo, vendo do que eles se alimentavam, comparando o tamanho deles com os dinossauros, vendo quantas vezes caberia um dinossauro dentro do pátio da escola. O maior dinossauro, a gente desenhou na escola o tamanho do maior dinossauro, para ver onde ele ocupava, que espaço ele ocupava lá na quadra. Então, a gente estudou bastante antes de ele fazer esse próximo texto, que era assim. Um dia, dois dinossauros estavam brigando. Um era o Rex e o outro era o Triceratops. O Rex pegou a professora Silvana e a Jéssica e a Pamela. Eu montei no Triceratops. Eu montei no Triceratops como um cavalheiro. Matei o Rex e salvei a Jéssica e a Silvana e a Pamela. Mostrei para a diretora e para a minha mãe, e as duas desmaiaram, enfim. Então, ele chegou à base alfabética, ele já está escrevendo de forma alfabética. Ele ainda não está escrevendo de forma ortográfica, ou seja, ele ainda não consegue colocar a pontuação, né? Parágrafo, né? A gente ainda estava trabalhando a letra bastão, não tinha feito a passagem para a letra cursiva. Isso é uma das coisas que Ferreira e Teberoski apontam, né? Que a letra cursiva, pela pesquisa delas, é muito difícil de ser trabalhada na fase inicial de alfabetização, porque a criança não sabe onde começa uma letra e termina outra, e ela é muito desenhada, demora mais, não tem tanta fluência. Então, o ideal é se começar, né, alfabetizando na letra bastão, depois passar para script, e só depois para a letra cursiva, tá? Mas, mesmo com todas essas questões ainda de ortografia, a maioria dos professores que olhassem esse texto e olhar isso, está faltando isso, não tem aquilo, né? Fazendo uma higienização do texto. Mas é importante a gente ver o que ele já conquistou. Então, ele é uma criança em fase de alfabetização que chega na base alfabética, tendo noção da estrutura de uma narrativa, tá? Porque a gente trabalhava isso o tempo todo. Ele vai situar no tempo e no espaço, ele vai dizer um dia, que é uma questão da narrativa, que tem que ter, situar no tempo e no espaço, um dia, uma noite, um tempo especial, um reino mágico, enfim. Ele vai dizer
O que estava acontecendo? Tem a briga entre dois dinossauros, que é um elemento perturbador. Toda narrativa tem um elemento perturbador. Vocês percebam que ele faz o Rex me pegar e pegar as colegas dele, né? Por que o Rex? Porque o Rex é um dinossauro carnívoro, né? Então ele já tem esse conhecimento. E aí ele consegue usar metáforas. Eu montei como um cavaleiro. Ele mistura histórias que eu contei de cavaleiros, de coisas assim, com esta história do dinossauro. Tá? E aí ele chega no fim. Ele vem, me mostra o texto, eu fiquei super emocionada com o texto, eu elogiei, eu li com ele foi me mostrando, ele foi lendo o texto também, ele já estava lendo, né? Elogiei, mas perguntei para ele, e aí, as duas desmaiaram e acabou a história? Como é que é isso? E aí ele me diz assim, professora, eu escrevi fim com lápis de cor, não dá para continuar. Isso deu uma briga ali na sala de aula com outros dois colegas, que estavam disputando os lápis coloridos, né? E eu tive que mediar essa briga, né? Porque numa sala de aula, né, real, existem conflitos, existem discordâncias, as crianças falam, elas são barulhentas. Nessa perspectiva, meus alunos falavam muito. Não era uma sala de aula silenciosa. A direção, inclusive, não gostava muito disso, porque uma sala de aula considerada boa, entre aspas, é uma sala de aula onde o professor, né, fala e o aluno, né, responde. E a minha sala de aula, os alunos interagiam muito com os textos, eles liam um texto para o outro, eles mostravam, eles se empolgavam, né? Eles trocavam ideias, eles me perguntavam coisas, né? Eles trabalhavam em grupos, né? Então, um mostrava para o outro do outro grupo, né? E assim, eles iam. E aí eu fui resolver esse conflito, deixei o Roberto pensando e me esqueci, porque eu fui fazer outras intervenções. Eram 25 alunos, né? Então, trabalhar nessa perspectiva dá muito trabalho, né? Porque a gente tem que acompanhar, né? Os que estão para esse lado tem que registrar, os que já estão alfabetos tem que desafiar para ir para a base ortográfica, né? E aí eu deixei ele esse tempo e ele, depois de um tempo, ele voltou. E ele disse assim para mim, professora, eu consegui usar o fim. E aí ele continua assim. Estava no fim do dia e eu levei o Triceratops para casa e ele comia uma árvore por dia. E eu ganhei uma armadura. E ele assustou meus periquitos. Brinquei com o Triceratops, brinquei de cavaleiro. E ele era o único dinossauro na Terra. E ele encontrou uma Triceratops. O Triceratops se apaixonou e soltei na África. E eles tiveram filhos, e a Jéssica, e a Pamela, e a Silvana gostaram, e era uma lembrança bonita, enfim, tá? Então, ele consegue usar metáforas, ele conseguiu aproveitar aquela palavra e continuar a narrativa. Ela tem coerência e tem coesão, porque ele me diz assim, professora, eu larguei na África porque lá tem bastante espaço, né? E aí eles vão viver bem porque eles comem grama e comem árvore. Então eles vão ter bastante espaço. E aí eles não vão ficar, não vão querer matar os meus periquitos. Ele tinha dois periquitos em casa, ele colocou os periquitos na história. Então vocês, ao longo dessa aula, puderam ver a evolução, né, na escrita e na leitura também, né, obviamente, que a criança, digamos assim, constrói, que é uma construção, né? É uma aquisição, por isso psicogênese. Na verdade, esse conhecimento que nós temos desde a década de 80, muito pouco é utilizado nas salas de aula. Hoje em dia se tem a velha frase, as crianças chegam ao terceiro ano sem ler e nem escrever. Não é por causa da psicogênese, certamente. É porque não existe um planejamento adequado e uma intervenção adequada. Então, muitas vezes o professor deixou de seguir o método, mas também não tem nada no lugar disso, né? Ele chega na aula, aí dá uma atividade solta, uma folhinha,
um exercíciozinho, aí vai lá no armário, pega um livro, improvisa, conta. Um dia ele trabalha uma música, no outro ele só faz exercícios, aí faz recorte colagem, quer dizer, sem uma sistematização. O que eu procurei mostrar para vocês é que precisa ter um trabalho por trás disso, para que exista o avanço na leitura e na escrita. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E tenham, digamos assim, ficado curiosos para saber mais sobre a aquisição da leitura e da escrita. Hoje foi apenas digamos, um momento inicial. Eu espero que na caminhada de vocês pesquisem e descubram mais elementos sobre isso. Até o próximo.